O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro, o Flamengo disputa a Copa do Brasil, o Flamengo disputa a Libertadores e o Flamengo disputa também as eliminatórias de uma Copa do Mundo. Que quando saem as convocações, o Flamengo perde 4, 5 jogadores. Para quem tem um pouquinho de discernimento, para quem tem um pouquinho de conhecimento e análise de futebol, em qualquer clube do mundo, quando você perde uma sequência aí de 2, 3 jogadores titulares, com mais 2, 3 reservas aí, assim, sente. Pô, tá aí, ó. Vai sentir, é claro que vai sentir. Aí a gente tá falando de Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pires da Mota e Gabigol, né? Então estamos falando de jogadores ali de máxima importância para esse time. Agora, Facincani, ele tem razão na reclamação, porque que perde qualidade é um fato. Ou deu um exagerado, Braz? Ninguém tem razão em reclamar em relação à convocação, porque todos eles são coniventes com o que acontece. Então, a reclamação é mais um choramingo momentâneo do Flamengo, como foi já do Palmeiras, como já foi do Atlético, como já foi de São Paulo, como já foi do Corinthians, como já foi de um monte de gente que quando tem de fato o melhor time naquele momento e chama mais atenção para as convocações, ele logicamente vai ter mais margem de atletas que vão ser solicitados. Só que quando esses caras têm o poder, ou a tentativa do poder, de resolver e estancar de fato uma sangria que já há 40 anos, 50 anos a gente tem no Campeonato Brasileiro, eles não estancam. Eles deixam o campeonato rolar em meio a convocações, em meio a tudo que acontece, vamos lá, ah não, tá chovendo aqui, legal, não, vai pingar mais pra cá, vai pingar aqui, vai pingar colar e tá todo mundo feliz. E aí depois que assina o regulamento o cara fica bravo, porque o meu campeonato tá continuando com a convocação andando. Ah, mas no mundo todo não é assim. Ué, no mundo todo não é assim, mas aqui vocês fazem questão de ser assim. Então o mundo tá errado e aqui tá certo, ou vice-versa? Então assim, se justamente a maioria está seguindo por um caminho prudente e o Brasil não segue um caminho prudente, então não é mais fácil olhar para o que está acontecendo de errado aqui no Brasil, que é justamente a conivência dos dirigentes e colocar tudo no papel assinado, de que não vai ter campeonato brasileiro, não vai ter regulamento enquanto jogos de eliminatórias rolar? Ou então os campeonatos estaduais do tamanho que eles são, ou então a Copa do Brasil do jeito que ela é, e assim sucessivamente. Então, não adianta chorar. Tá todo mundo assinando ali. Razão? Claro que tem razão na reclamação. Lógico, eu não queria ver meu time perder 10 jogadores com o campeonato rolando. Mas ao mesmo tempo que eu perco 10 jogadores, eu tô lá assinando o regulamento. Não, tá certo. Não, o calendário é assim mesmo. Então, meu amigo, você apenas está ratificando um erro seu lá atrás. Não adianta cobrar. Depois que você assina, não adianta cobrar. Tem que cobrar antes. Antes, quando pegar o papel em branco pra assinar o regulamento do campeonato e ver que a data tal vai encavalar com o jogo tal, com aquilo tal, falar, peraí, tá errado. Aqui, não, vai mudar. A partir de agora não é mais assim. Eu tenho um time assim, eu gastei tanto, minha folha é de tanto, meu atleta custa tanto, eu não vou perder tanto, o gasto aqui é assim, assado, então você senta com a prudência que tem hoje e faz um campeonato. Né? Mas os caras ficam pensando em outras coisas, Dani. Em vez de assinar regulamento, o cara fica pensando em tentar voltar jogo antes, em treino antes, é o outro pensando aqui, é protocolo assim das quantas, é voltar com torcida e esquece do mais importante agora. Não adianta chorar o leite derramado, não. Mas tem uma coisa, você vai me desculpar. Vai me desculpar, você vai me desculpar. Eu quero pedir desculpa aqui para vocês. Assim como da outra convocação, que o Flamengo perdeu 4 jogadores, eu sou totalmente contra que o Flamengo jogue o Campeonato Brasileiro com 4 desfalques. É isso. Eu sou totalmente contra que o Flamengo jogue com 4 desfalques. Porque o Palmeiras tinha 3, porque tinha jogador na seleção olímpica, tinha mais 2, um na seleção brasileira, outro na seleção do Paraguai. Sou contra. O Atlético Mineiro vai perder 3. Sou contra. Não pode jogar. Agora, para pensar. São 3 clubes. E os outros 17? Eles vão querer jogar. Por quê? Porque esses 3 clubes, que são aqueles que vão na ponta do campeonato, vão estar enfraquecidos. Aí é que está o problema, doutor Facincani. Aí é que está o problema. Tem 17 remando para um lado e 3 remando para o outro. Eles são coniventes com isso. Não, se o Flamengo com o poder que ele tem hoje falar não assina o regulamento, não tem campeonato. Não tem campeonato. Exatamente. São 17 a favor e 3 contra. Eu sou contra. Eu sou contra. Maioria. E a maioria não vai topar.
Eu acho que a conta não é tão simples. E com todo respeito, eu acho que se tem um vilão nessa história toda, não é o presidente de clube que chega lá no arbitral, no conselho técnico e vê um 18-2 em voto, 19-1, 17-3. O vilão é quem comanda a brincadeira e poderia ter interesse em valorizar o produto. O vilão é a CBF. Então, só funcionará, Pedro, no dia que a FIFA determinar. Só vai funcionar, Pedro, quando a FIFA determinar. Eu entendo quando o Facinca fala, mas já assinou o regulamento, já se sabe isso há muito tempo. É verdade. Inclusive tem que haver um debate um pouco mais amplo para os regulamentos de 22, de 23, de 24. Claro. Mas a questão é, uma andorinha só, numa estrutura arcaica como a CBF, não faz verão. Não adianta você, Facinca, chegarmos eu e você lá, presidente e vice do nosso clube aqui, do BB Debate Futebol Clube. Se a gente chegar na CBF dizendo que a gente quer mudar, a gente não vai mudar. O sistema é feito, Pedrão, para tal. O sistema é feito antes. Então, tipo assim, o que acontece é, há um egoísmo de todas as partes. Egoísmo de ampla maioria dos clubes, egoísmo da CBF, que precisa resolver o seu calendário, precisa ter 30 e tantas datas a mais do que poderia, precisa ter 18 datas estaduais, precisa enxertar campeonato aqui e ali. Então, assim, o debate, para mim, ele é muito mais amplo. A pauta do Braz ontem, a entrevista que ele deu ontem, ela pode ser dada no mês que vem, que tem convocação, ela pode ser dada no outro mês que vai ter convocação, ela pode ser dada pelo presidente do Palmeiras. Eu acho que é algo que, tipo assim, a gente vai chovendo molhado e as nossas posições vão ser as mesmas. A minha, do Facicano, do Pascoal, do Zé, da Dani, ou do Sormani, quando estiver aqui, elas vão ser as mesmas esse mês, mês que vem e no próximo. A gente vai estar em prol ali, tentando quase que todo mundo, ao seu jeito e pelo seu caminho, defendendo que a coisa tem que parar, que você tem que privilegiar o jogo. Até porque se você faz uma comparação, Pascoal, o Flamengo, quando tem seu time completo, perde poucos pontos, assim como o Galo. O problema é quando ele tem desfalques, aí sim o rendimento dele cai. Então, claramente, isso está afetando a disputa do campeonato. Então, isso tem que ser um debate mais amplo. Aí eu pergunto, quem está afim de participar desse debate mais amplo? Os outros clubes estão? Não estão. A CBF tá? Não tá. Então a gente vai ficar aqui chovendo no molhado, andando em círculos. Andando em círculos, porque quem deveria privilegiar o produto, não está fazendo. Você entende o meu ponto, Facica? Eu entendo tudo que você fala, que o calendário está assinado. Só que é algo muito mais amplo que envolve egoísmo de outros clubes e uma estrutura arcaica da CBF que é pronta, que é moldada para lhe beneficiar, não beneficiar os verdadeiros protagonistas. Mas, Pedro, o próprio egoísmo, por exemplo, no ano passado, ele veio do Flamengo com várias atitudes erradas que ele próprio se rachou contra as equipes. Debate amplo, concordo. Debate é amplo, exatamente. Aí tem uma segunda questão, Pedro. Com a CBF que já vem enfraquecida de anos, não de agora, de anos, e você sabe que mesmo na tentativa de se ter um presidente, a gestão do Caboclo era uma gestão muito fraca em termos políticos, em relação a outros caras. O Caboclo foi o presidente recente mais fraco da história da CBF, tanto é que cai de uma forma bizonha, bizarra e grotesca, e, enfim, que a gente espera que tenha justiça em relação a todas as acusações que estão acontecendo contra ele. Um clube hoje, com o potencial e com o tamanho que tem o Flamengo, ou não só ele, mas com a grana que tem Flamengo, com a grana que eu acho que é o que vale Palmeiras, ou Atlético Mineiro, ou então você pega a força política do São Paulo, de tantas... O próprio Corinthians. Enfim, nós vamos colocar os grandes clubes de massa. Se 1, 2, 3 deles, como já rachou um clube dos 13, com o Corinthians e Flamengo dizendo não, aquelas situações que eram contraditórias na visão deles em relação à distribuição de renda, se eles falam desta vez não vai ter, eu tenho certeza que o campeonato ele seria revisto, de alguma forma. Por mais que haja uma maioria... Lembra o Caboclo falando com os presidentes de clubes, Facica? Você lembra aquela... Um mês atrás. Lembra aquela conversa do Pedrão? Então, vai dar, mas aí o que aconteceu, Pedrão? A ideia era muito boa. Aí quando teve que ter um segundo almoço para falar... Quem é que vai responder pela liga? Opa, tiroteio de tudo que é lado, porque eu quero mandar, você quer mandar, eu quero mandar mais, eu quero mandar no exatamente. Eu quero mandar no CEO. Aí o Flamengo vai com o negócio de torcida, aí vai buscar o negócio de torcida, aí você egoísmo racha de todos os lados, todos os lados. Aí tá errado. Flamengo não é vilão sozinho. Flamengo não é vilão sozinho. Não tô dizendo de vilão, Pedrão. Todo mundo tá errado. O que eu tô falando, Pedrão, é que assim, não adianta o Flamengo falar de um tema que de fato é pertinente, porque ninguém aqui tá concordando que é bacana ter campeonato com o time perdendo jogador. É óbvio que não. Eu sou o primeiro a ser contra. Eu já bati nessa tecla há 1000 anos. De que o campeonato estadual tem que ser revisto, de que o calendário tem que ser revisto, de que muita coisa tem que ser revisto. Mas o Flamengo é o primeiro time que em muitos momentos ele vai contrário às decisões que poderiam ser unânimes e decisões que seriam até politicamente favoráveis a esse tipo de colaboração, para agora tocar num tema que para ele vai doer praticamente sozinho. Sim. E não adianta ele cobrar agora a União.
Entendeu? Ele próprio, Flamengo, em muitos momentos, poderia ter tomado a rédea da situação pelo poder e pela influência que ele tem hoje. Eu tenho certeza, Pedrão, que... Colegiado. O básico é, com 4 jogadores na seleção não dá para jogar. O básico é, com 4 jogadores convocados para a seleção, um clube não deve jogar. Esse é o ponto de partida. Não importa se é o Flamengo, se o Flamengo tomou uma atitude X ou atitude Y. Pascoal, de acordo. Não tem. Agora, só vai funcionar no Brasil quando a FIFA determinar. Jogo quando tem data de seleção e é data FIFA, os clubes não podem jogar, os jogadores estarão cedidos para a eliminatória da Copa do Mundo. Enquanto a inocência minha achar que os clubes vão se entender sozinhos, Pascoal, com a CBF? Não chega nunca no acordo. Todo mundo acha que ele é mais bonito. Na hora da discussão, todo mundo acha que é mais bonito. Como são só 3 ou 4 clubes que emprestam jogadores para a seleção brasileira, agora são 3 nesse momento. Mas são 3, 4 no máximo que servem à seleção brasileira no futebol brasileiro. Os outros 16, os outros 17 vão dizer não. E Pascoal, aí não tem. É só lembrar da Primeira Liga, Pascoal. Você lembra da Primeira Liga que morreu na segunda reunião? É simples, é só isso. Nós nunca teremos... Eu acho que todo grande... Eu acho assim, Pedro, se eu tô com o Pascoal, eu tô entendendo todos vocês, concordo com todos vocês, mas o Pascoal toca no assunto que é verdade. E isso nós já falamos aqui em várias oportunidades. Se a FIFA não tomar conta do futebol brasileiro, isso aqui nunca vai ser correto. Isso aqui nunca nós nunca teremos a coisa corretamente dentro de regulamentos, de respeito, de fair play, de tudo. Porque assim, a Primeira Liga teve uma reunião, vamos fazer a Primeira Liga, beleza, ótimo. Na segunda reunião, quando teve que falar assim, olha, vamos dividir as cotas, acabou, entendeu? É isso. Então tem muitas coisas, por exemplo, que o Facincani fala, tá correto, porque esses caras tiveram a oportunidade de tirar a CBF, tirar o poder e aceitaram, e assinam. E o Facincani está correto, né? O Pascoal também está correto que não pode, até porque é uma regra da FIFA. Só que se a FIFA não faz nada, nós tivemos aqui uma reunião com um advogado, foram feitas perguntas e você viu lá. A FIFA está supervisionando. Está supervisionando nada. Porque se tivesse realmente fiscalizando, o futebol brasileiro já estaria de uma outra forma há muito tempo. A coisa errada começa lá da FIFA. Começa lá de cima. Aí vem pra cá. Se lá não tem ordem, aqui vai ter ordem. É difícil. Pedrão. O que eu acho assim, rapidinho, Facinca, todo grande colegiado, toda decisão que ele parte de um colegiado, ele subentende que deve-se haver um acordo político. Acho que você precisa ter uma questão política. A vida é feita de política nesses casos. Você tem 20 clubes votando e você tem 20 interesses completamente diferentes. Então não adianta você achar que todo seu interesse vai ser atendido. Então eu acho que a gente tem que partir de concessões, a gente tem que partir de negociações. A gente tem que partir de ceder aqui para talvez, como é em qualquer lugar, seja na Câmara, no Congresso, em qualquer situação política que há um colegiado de decisões que não é algo centralizado. Então não adianta, entra numa situação que o Facincani falou, não adianta você querer ter benefício em todas as brigas, largar na frente em todas as brigas, romper acordo em muitas brigas, como o Flamengo se posicionou em muitas questões, e achar que outros clubes vão votar com você em demandas que são do seu interesse. Como, por exemplo, essa situação do calendário, que infelizmente é muito mais do interesse nesse momento do Flamengo pelo egoísmo. Em outros momentos pode ser de outros clubes, como já foi do Corinthians, em um momento que tinha muitos jogadores convocados, como já foi do Palmeiras, como pode ser de um Galo daqui no futuro. Então, eu acho que não há maturidade política em quem comanda o futebol brasileiro hoje, que comanda os clubes. Porque você precisa topar perder aqui para ganhar lá na frente. Você precisa topar adiar um retorno com o público para conseguir um apoio de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Grêmio, na hora que você for debater sobre calendário. Você precisa topar ceder em alguma situação de calendário para beliscar lá na frente em situação financeira. Então, enquanto não houver essa maturidade política, Zé, dos clubes se entenderem, dos clubes sentarem e conversarem, eu confesso ter ficado com uma ponta de esperança quando houve a primeira reunião para a criação da nova liga, a coisa de 2 meses atrás. E aí todo mundo parecia que falava a mesma liga. No segundo encontro também. Mas aí numa terceira abordagem, que você começa a entrar em contato com o presidente, mas o fulano quer ser o CEO da liga, o fulano quer pegar o financeiro da liga, o fulano acha que não tem que debater o jurídico e a questão da distribuição. Então assim, há de se haver
há de se ter, no momento ali, uma maturidade política para discussão. Sim. Não vai dar para resolver todo o problema do futebol brasileiro em uma reunião. Não vai dar para resolver todo o problema de distribuição de cotas, sabe, de calendário, de política dentro da CBF, dentro de uma reunião. Então é como em Brasília, por mais que a gente não goste, você tem que ir cercando, você tem que ir negociando pautas, você tem que entender o que lhe cabe naquele momento, você tem que entender que certas concessões precisam ser feitas. E acho que não há essa maturidade dentro do comando do futebol brasileiro hoje. Ferrado, então, o Calçade brinca muito com isso, o professor Calçade brinca muito com isso. A gente vai chegar daqui a 20 anos no BB Debate daqui a 20 anos, sabe? E a pauta vai ser o calendário, a distribuição de cota, o egoísmo, a política na CBF. Sim, porque não há essa maturidade, então a coisa não evolui, sabe? Isso cansa. Então acho que para mim, a raiz de todo o problema, só para te passar, Dani, é isso. Não há boa vontade de se conversar, de ceder aqui para ganhar lá na frente, e não há maturidade política para envolver, que certas demandas vão envolver concessões aqui e ali, que nem tudo vai ser como a gente quer. É que o Oswaldo Pascoal, que acabou de falar que não acredita mais, que só quando via da FIFA, quando ele começou a carreira dele lá atrás do gol, né, narrando o lance para a rádio, ele tinha essa esperança também, quando ele viu esse monte de criação de liga. Aí, o que a gente tem que debater agora é o seguinte, ó, vamos colocar de novo aquela tela aí com quem sai de cada time, né? Porque, infelizmente, o que a gente tem para jogar é a realidade. E a realidade é, dessa vez vai ser adiada a Copa do Brasil, só pra gente dar a informação aqui, né? Não parecer que a gente não tá sabendo. A Copa do Brasil tá adiada. A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, não. E depois tem convocação em outubro, tem convocação em novembro. E não vai ter jeito. Essa galera aí que tá na tela provavelmente vai desfalcar de novo cada time. E aí, em cima dessa realidade, o Facincani tava querendo falar, eu quero ouvir o Pascoal na sequência também, mas Facinca, eu vou te passar essa bola. Olhando essa tela aí, quem é que perde mais no Campeonato Brasileiro? É o Flamengo? Não, é o Atlético Mineiro, porque ele perde quatro titulares em relação ao Flamengo, perde 3. Pires da Mota, né, convenhamos, desculpa, né, não dá largada no time titular do Flamengo. O Isla é titular, a Rascaeta é titular, né, tem o Everton, Gabigol 4, agora o Atlético também perde bastante, né, porque o Everton Ribeiro, pra mim, nessa questão e o Isla, são dois jogadores que o Flamengo tem reposição. Eu vejo hoje que o Michael, ele está no momento em que ele tem se tornado um pouquinho mais decisivo em muitos momentos que o Everton Ribeiro, e o Mateuzinho é muito bom jogador mesmo. O Isla, pra mim, é um atleta que hoje no time titular do Flamengo, ele tem destoado um pouco daquilo que o nível do Flamengo pode atingir de futebol, a gente sabe que é um nível muito alto. Agora, o Atlético Mineiro, ele perde 4 caras que estão numa rotação muito alta. 4 fundamentais, né? Sem contar o Alan Franco. O Palmeiras perde 2 com uma terceira via chegando agora, né? Que são atletas muito importantes. O Palmeiras nesse é o que, entre aspas, se dá melhor. Mesmo perder o Gustavo Gomes, que é uma sumidade na zaga, e o Everton, que é o melhor goleiro do Brasil. Agora, o Atlético perde, pra mim, 4 jogadores que estão num nível de atuação mais alto no comparativo Everton, Ribeiro e Isla. Pascoal. Eu vou dar 2 notícias que eu estou recebendo aqui, uma informação, gostaria de dividir com vocês e com os nossos... É do Campeonato Inglês, da Premier League também? Não. Lá na Inglaterra eles estão pensando em não liberar os jogadores para jogar na seleção brasileira. Chegaram a um acordo para não fazer essa liberação. A notícia de agora está no Twitter deles. É 10... Igual minha sogra, quer guardar segredo, conta para ela. Vai lá, Pascoal. Não, é o seguinte, o Corinthians... O Corinthians se adiantou agora, conversando com o Bordeaux da França, para negociar o Raul Gustavo, zagueiro, 50% do passe do jogador, por 2 milhões de euros. E o negócio do Matheus Vital com o Panathinaikos andou agora pela manhã, são 4 milhões de euros por 50% do passe do jogador. Eu estava mantendo contato com uma pessoa aqui, peço perdão a vocês a respeito disso. Não, a informação é sempre bem-vinda, Pascoalzinho. Então é isso, né? Panathinaikos mesmo vai para a Grécia. A gente estava falando aqui da saída do Matheus Vital e a informação do Pascoal tá passada. Agora, outra informação que a gente estava apurando aqui, eu e o Vitor, nosso editor-chefe, é o seguinte: a Premier League está resolvendo não liberar os jogadores para os países que ainda estão em alerta vermelho, né? O Brasil é um desses países, então a expectativa é que os brasileiros que jogam na Inglaterra não possam participar das eliminatórias, Pascoal. Quero te ouvir sobre isso também, sobre o que o Facincani estava falando em relação a quem perde ali no Campeonato Brasileiro. Tá vendo como é que é o negócio? Porque quando você não cuida do que é seu, alguém vai cuidar. Quando você não tem cuidado com as suas coisas, alguém vai cuidar para você. Bem ou mal, alguém vai cuidar.
Deu para entender? O Brasil estava... a Sul-Americana, a Confederação Brasileira de Futebol, eliminatória da Copa do Mundo. Aí eu vou perguntar, vai valer para o Brasil, vai valer para a Argentina, vai valer para o Chile, vai valer para todo mundo? Se valer para todo mundo, legal. Vai, Pascoal. Ninguém que joga na Inglaterra, desses países... Vai, Pascoal. Pode servir, Só para complementar, Fala, é Pedro. interessante, né, Dani? Sim, por Tem favor. duas coisas que me chamam a atenção. A gente fala que não tem unidade no Brasil, né? A decisão da Premier League começou a ser debatida ontem e foi tomada hoje por unanimidade. Ou seja, você tem maturidade para alcançar esse tipo de unanimidade em assuntos sérios. E o que eles comunicam aqui é que vale para todos os países que estão na lista vermelha no próximo mês. Então, não Ou tem... seja, Quando você não nos cuida do colocamos seu, nessa alguém vai cuidar. situação, não tem jogador. Quem não cuida não vai avançar. A verdade é essa. Ou você cuida da sua pandemia ou você não vai avançar. Então, os jogadores não vão estar liberados por isso, porque estamos numa situação avançada ainda de pandemia. Não, eu concordo plenamente com o futebol inglês. Né? E tá Eu certo, concordo não tem que chorar, plenamente com o futebol inglês. Não acho que eles vão atingir diretamente a seleção brasileira. Estou imaginando se na França acontece a mesma coisa. Para liberar Neymar e Messi. Estou imaginando. E tem Brasil e Argentina. Se na França acontecer a mesma coisa, imagina só o que vai causar de reboliço nessas duas seleções. Então a gente tem que analisar o fato. Eu concordo com Pascoal, o que a Inglaterra está fazendo. É uma situação muito mais burocrática, né? Vamos colocar assim, porque é o que o Pedro colocou. Se o país está numa lista vermelha, não tem por que abrir uma exceção de um atleta jogar nesse país, voltar e tudo mais, porque... Voltar sem quarentena, né? Exatamente. A lista vermelha, né, exatamente, Facincani? Até para complementar para o fã de esporte que está nos assistindo, a lista vermelha é aquele grupo de países, é uma relação do grupo de países que se você vem, se você está de origem, se você está retornando desse país para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra, você precisa obrigatoriamente fazer uma quarentena. Não tem choro nem vela. Não tem papinho de que é jogador, histórico de atleta, nada. Se você está vindo, voltando desses países, você tem que fazer quarentena. E a quarentena implica em desfalcar ainda mais os clubes da Premier League. Então, conjuntamente, eles decidiram que isso não é correto. Então, não tem caminho. Ou você cuida de uma situação com a pandemia, ou você sai dessa lista, ou não tem como jogar. Só para esclarecer o que é a lista vermelha, Facinca, mas vai daí. Sim, não, exatamente. Não, perfeito. É mais uma questão burocrática do que até uma questão sanitária, porque se o atleta hoje, espero eles, né, que estejam com a sua vacinação em dia, com os protocolos já bem cumpridos nessa questão, por um lado, esses caras, entre aspas, tá, têm uma segurança um pouco maior do que aqueles que infelizmente ainda não têm acesso à vacina. Então, a vida ela vai precisar tomar já uma normalidade, como já em muitos momentos da Europa a gente vem acontecendo, os atletas têm jogado, já com público e tudo mais, a vacinação avançou, os países tiveram uma estrutura, então eu não vejo problemas, né, quando você tem esse protocolo muito bem cumprido, de que a vida comece a tomar um ar um pouco mais normal. É normal, todo mundo espera isso e um dia isso vai acontecer, em algum momento. Agora, quando tem que acontecer? Quando a gente tiver essa vacinação avançada, normalização desses países como a gente tem acompanhado, perfeito. Agora, se aqui no Brasil isso ainda não é possível, porque a vacinação está caminhando, mas não no nível em que talvez esses países exijam para haver já uma burocratização da situação, uma transferência de pessoas sem essa exigência de quarentena. Se existe uma regra um pouco mais rígida em relação até o que está acontecendo momentaneamente na América do Sul, aí sim eu sou favorável de que o cara não seja uma exceção porque é um jogador de futebol. Ponto final. Boa, olha aqui, ó, passadas as informações do que vai acontecer, né, só pra gente esclarecer, o jogo adiado que tá aqui na tela do Fã de Esporte é o jogo da Copa do Brasil, pra quando tiver a convocação, pra quando os jogadores estiverem fora, a convocação já veio, e os convocados vão perder a rodada do Brasileiro, que é a 19ª, o Flamengo, no caso, joga contra o Atlético Goianiense. José Elias, preste atenção junto comigo nesta apresentação de Andreas Pereira, porque nós temos que conversar sobre quem sai dessa equipe, se sai alguém ou se o Andreas Pereira vai sentar no banco de reserva. Vamos ver a entrevista aí, que tem um ponto interessante que eu quero destacar. Vamos ver se tá aí. Eu vou jogar junto com a Arrascaeta. Eu acho que quem tem que ficar preocupado tem que ser o time de adversário, que para mim vai ser muito fácil de adaptar aqui. E como você disse, a estrutura aqui do Flamengo não deve a nenhuma estrutura da Europa, então tem tudo que eu preciso aqui para mostrar meu futebol. Como já disse, minha cabeça já sempre esteve no Flamengo e isso só ajudou. O Zico, meu cachorro,
Meu pai sempre mostrou para mim vídeos do Zico jogando e desde essa época, quando eu era novinho já, eu gostava muito do estilo de jogo dele e sempre acompanhei e tal. E quando eu tive o cachorro, vou colocar o nome dele de Zico, como gosto muito do jogador. Eu vim aqui para isso, para agregar o grupo, para ganhar troféus e para fazer o meu melhor. Claro, ele sabe das minhas características, sabe das minhas qualidades, então... mas aonde for possível ali eu vou ajudar dentro de campo, dar a vida e sempre dar o meu melhor. Em termos de seleção, eu acho que não só eu que estou aqui no Flamengo, eu acho que todos os jogadores do elenco do Flamengo, pela grandeza do clube, deve sonhar em seleção brasileira. Eu não acho que não tenho nenhum choque cultural que eu vou ter, no futebol também não. A qualidade dos jogadores, como eu disse aqui, é do altíssimo nível, então eu acho que vai ser uma adaptação tranquila. Pra falar a verdade, eu segui mais o Flamengo e não prestei tanta atenção nos outros clubes. O Flamengo é o maior clube da América. Todo estrangeiro e também os jogadores, meus amigos de clube, falam que se fosse jogar por um time na América do Sul ou no Brasil é o Flamengo. Então, querendo ou não, esse carinho na Europa é muito grande. Aí, ó, jogou pra nação, abraçou o malvadão, e aí quem é que tem que se preocupar? Essa é que é a pergunta. Ele vai chegar pra ser titular? Se chegar pra ser titular, quem é que sai desse time? Porque a gente tá vendo aí as possibilidades mais óbvias, né? Claro que ainda tem as invenções, que o Renato nem gosta tanto, mas as possibilidades mais óbvias são essas aí. Ou sai o Diego, ele joga ali de segundo volante, e o Everton Ribeiro tá nessa conta, porque a primeira frase dele, claro que deve ter sido a pergunta, eu não ouvi, mas é assim: eu vou jogar com a Arrascaeta, amigo. Então vocês dois aí, ó, é que pensem pra ver quem vai sentar no banco. A gente tá vendo que o Diego, ele tem mais jogos que o Everton, né, até pelas convocações do Everton Ribeiro, menos gols e assistências, o Everton tem mais, joga um pouco mais adiantado no campo, e aí a gente tá vendo chances criadas, o Everton Ribeiro se destacando, duelos vencidos, o Diego se destacando, a recuperação de posse, o Diego também se destacando. Bola de prata, cada um ali com um pouco mais de 5 pontos, 5,25 tem o Diego, 5,54 tem o Everton. Ranking do Flamengo, segundo melhor jogador é o Everton Ribeiro, o quarto é o Diego Ribas. Quero ouvir o Zé depois da vinheta. Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet é um oferecimento de sportingbet.tv. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Ai, José, tem tantas questões aqui que me vieram à cabeça com essas declarações. Primeiro assim, né, a pergunta, óbvio, deve ter levado ele por esse caminho. Mas é curioso ele chegar e na entrevista de apresentação falar assim: eu vou jogar do lado do Arrascaeta, viu? O Renato já falou que ele gosta mais de jogar de segundo volante. Aí a gente coloca o Everton Ribeiro, porque apesar de selecionável, né, o Everton não tá entregando tudo que a gente viu ele entregar no Flamengo. Então, olhando esse prisma, né, como é que você vê esse desenho? O André já chega com essa banca toda de assim, eu vou ser titular? Não, Dani, eu acho que ele vai brigar por posição. Eu vejo como um substituto ideal do Diego, né? O Diego hoje, para mim, é um cara fundamental para esse time do Flamengo. É o jogador que faz esse time jogar, né? É o cara que dita o ritmo, é o cara que prende a bola quando tem que segurar um pouquinho mais, é a experiência dentro de campo, junto com o Ilharão ali, que o Arão eles já estão entrosados, então o Arão já conhece bem os movimentos do Diego, isso facilita. Eu vejo o Andrés Pereira jogando nessa posição, não vejo ele um pouquinho à frente como o Everton, né? Até porque o Everton faz movimentos diferentes, então não vejo o Andrés fazendo essa posição. Acho que o Everton corre um grande risco com o Kennedy. Se o Kennedy repetir o que ele vinha fazendo lá no Granada, né, se eu não me engano, eu acho que o Everton Ribeiro, se não mudar a forma de jogar, o Everton Ribeiro vai para o banco, porque o Kennedy realmente fazia um trabalho excepcional na Espanha, né, pelo menos trabalhei em alguns jogos, e aí o Everton Ribeiro pode sim perder a condição de titular. Agora, eu acho que no meio campo o André vai jogar no lugar do Diego ali. Não vejo ele titular, mas ele pode fazer o meio campo ali junto com o Thiago Maia, quando o Renato precisar fazer as substituições e tal. Mas acho que o Renato tem um elenco muito forte aí e vai saber lidar com isso. Mas não vejo como titular não, Dani.
É isso, Pascoal. Dá para pensar num outro desenho para esse time do Flamengo a médio prazo, se esses jogadores se firmarem, né? E a apresentação do Andrés Pereira fala sobre isso. Você acha que a possibilidade maior... Quem tem que estar mais preocupado agora, né? É o Diego ou é o Everton Ribeiro ali? Pela posição é o Diego, pelo desempenho... Quem tem que estar preocupado é o Andrés Pereira, porque o Flamengo já tem titular. O Flamengo já tem titular, minha senhora. O Flamengo já tem titular, é o Diego. O titular é o Diego, quem tem que se preocupar é ele, porque vai ter que arrumar um espaço para jogar no meio campo. Mas quando o Everton Ribeiro for para a seleção, joga o Kennedy. Mas o Arrascaeta vai para a seleção do Uruguai. Aí pode ser. Porque aí você bota ali, pode ser. O Diego, quando o Diego não puder jogar, pode ser. Joga de terceiro volante, joga de segundo volante, um pouquinho mais adiantado e tal. São opções que tem o time do Flamengo. O Flamengo está contratando jogadores desse nível, são jogadores da Premier League, jogadores do futebol internacional e de pouca idade. Está trazendo aí por uma situação excepcionalíssima, mas se quiser ficar com os jogadores vai ter que pagar uma fortuna para tê-los depois dessa temporada. Então eu entendo que o Flamengo está pensando exatamente nessas reposições para a cessão desses jogadores para a seleção do Uruguai, para a seleção brasileira, ou seja lá o que for. Então esses jogadores entram porque eles têm qualidade para jogar e vão brigar por uma vaga, um jogo ou outro eles vão atuar. Dentro de uma situação ou dentro das partidas, eles poderão ser utilizados. Abre ainda mais o leque para o Renato Gaúcho. Mas de início, quem tem que se preocupar é o Andrés, é o Kennedy, porque o Flamengo já tem titular. É isso, que chegue para mostrar trabalho, então, né? A nação tá curiosa para saber como é que vai encaixar esse time, mas também tá nessa, porque gosta de quem tá ali. Vamos fazer o seguinte, mais uma parada aqui no BB Debate. Na volta a gente vai falar do Palmeiras, porque a Leila Pereira